Transmissão sináptica. Explicação neural. Pesquisa de Oliveira, TSA1. O tecido nervoso caracteriza-se pela capacidade de suas células comunicarem-se entre si, processando e transmitindo informação a longa distância. Essa propriedade é possível graças à existência de dois mecanismos de sinalização: a condução axônica e a transmissão sináptica. A transmissão sináptica é o processo pelo qual informação gerada ou processada por um neurônio é transmitida a outro neurônio ou célula efetora. Dois processos são utilizados com esse objetivo: A. Eletrônico, transmissão eletrônica. B. Químico, transmissão neuroquímica. A transmissão eletrônica é encontrada no sistema nervoso central dos mamíferos, no coração, no músculo liso e em células epiteliais. Tem como principal vantagem sua velocidade e como principal desvantagem não poder ser modulada ou ter sua eficácia alterada. Já as sinapses neuroquímicas, embora mais lentas, podem ter suas propriedades funcionais e plásticas alteradas, variando sua eficiência ao longo do tempo. Sinapses eletrônicas. Na sinapse eletrônica, a corrente elétrica, iônica, flui diretamente do terminal pré-sináptico para o elemento pós-sináptico através de canais de baixa resistência que unem as duas células na região de contato sináptico, gap junction. As sinapses eletrônicas, em função de suas características morfofuncionais, apresentam algumas diferenças características para as sinapses neuroquímicas, que estão expostas no quadro I. Quadro primeiro. Propriedades características das sinapses química. Livre docente em anestesiologia e farmacologia pela UFRJ, prof. titular de farmacologia, ICB, UFRJ, prof. adjunto de anestesiologia, FCM, UFRJ. Elétricas. Propriedade sinapse elétrica. Sinapse química 1. Tamanho da fenda sináptica 3,5 nm 30, 50 nm 2. Continuidade citoplasmática entre as células pré e pós-SINAM 3. Componentes ultraestruturais típicos: canais iônicos através da sinapse, vesículas pré-sinápticas e receptores pós-sinápticos. 4. Agente da transmissão: corrente iônica, transmissor químico. 5. Retardo sináptico ausente em geral entre 1 a 5 ms. 6. Direção da transmissão nos dois sentidos. Sentido único. Estudos mais recentes revelaram que os canais iônicos da sinapse eletrônica não estão sempre abertos, ao contrário, podem ter sua abertura modulada pelo pH intracelular, pelo K2 e até mesmo por segundo mensageiros, embora de forma limitada. Estudos mais recentes revelaram que os canais iônicos da sinapse eletrônica não estão sempre abertos, ao contrário, podem ter sua abertura modulada pelo pH intracelular, pelo K2 e até mesmo por segundo mensageiros, embora de forma limitada. As sinapses eletrônicas são encontradas no coração, discos intercalares, no músculo liso, útero, e no sistema nervoso central, dendritos. Por serem praticamente insensíveis à ação das drogas, são refratárias à manipulação farmacológica, não sendo alvo de maior interesse terapêutico. Sinapses químicas. Nas sinapses químicas, os neurônios pré e pós-sinápticos não entram em contato, estando separados por uma fenda sináptica com distância entre 20 e 40 nm. O transmissor químico liberado pelo elemento pré-sináptico tende a se difundir pelo líquido extracelular da fenda até alcançar a membrana pós-sináptica e interagir com seus receptores farmacológicos para dar início à resposta pós-sináptica. As várias etapas envolvidas no processo de transmissão química o tornam mais lento, gerando um retardo sináptico de 1 a 3 ms.
Apesar da transmissão química ser um processo mais lento que a eletrônica, apresenta a vantagem do sinal pré-sináptico poder ser amplificado, permitindo que pequenos terminais pré possam ativar grandes neurônios pós-sinápticos. Dois tipos de mensageiros químicos são encontrados nos terminais pré-sinápticos. A. Neurotransmissor, substância química que ao interagir com seu receptor determina o aparecimento de um potencial pós-sináptico excitatório rápido, psi, ou inibitório, psi. B. Neuromodulador, substância química que ao interagir com seu receptor altera a liberação de um neurotransmissor ou altera a excitabilidade pós-sináptica, facilitando ou dificultando a ativação do elemento pós-sináptico pelo neurotransmissor. Enquanto os neurotransmissores são moléculas de pequeno tamanho e peso molecular, em geral aminas ou aminoácidos, os neuromoduladores são em sua maioria peptídeos, neuropeptídeos. Morfologia da sinapse química. Identifica-se numa sinapse química 3 elementos básicos. 1. Terminal pré-sináptico. 2. Fenda sináptica e 3. Membrana pós-sináptica, figura 1. O terminal pré-sináptico é caracterizado pela presença das vesículas sinápticas que contêm o transmissor e pela presença de regiões especializadas na superfície citoplasmática da membrana, denominadas de zonas ativas, que se agrupam formando arranjos hexagonais, neurônios centrais, ou em barras, junção mioneural, na proximidade das quais as vesículas se ligam e se fundem no momento da liberação do transmissor, exocitose. Essas zonas ativas nem sempre estão presentes, como por exemplo nas terminações pós-ganglionares que inervam o músculo liso. As vesículas sinápticas, embora possam ser vistas em todo o terminal, se agrupam em maior número nas vizinhanças da membrana pré-sináptica. Elas são sintetizadas no corpo celular pelo complexo de Golgi, e transportadas ao terminal pelo fluxo exoplasmático, onde são montadas. Elas são recicladas inúmeras vezes. Após cada liberação elas são remontadas, carregadas com um neurotransmissor e novamente utilizadas, fig. 1. O elemento pós-sináptico é caracterizado pela presença dos receptores, macromoléculas proteicas, que atravessam a membrana de lado a lado e com as quais os transmissores interagem, abrindo ou fechando um canal iônico, alterando a condutância da membrana e consequentemente seu potencial elétrico, ou ativando ou inibindo um sistema enzimático, o que leva indiretamente à abertura ou fechamento de canais iônicos ou à secreção ou produção de hormônios. Dependendo do tipo de receptor existente na membrana, o mesmo transmissor pode excitar ou inibir, ou mesmo cumprir função apenas moduladora, regulando a sensibilidade da célula ao outro. Neuromediadores. Receptores farmacológicos também são encontrados nos terminais pré-sinápticos, onde exercem papel regulador da liberação e da taxa de renovação metabólica, turnover, do transmissor químico. Muitas vezes a membrana pós-sináptica não é plana, mas enrugada, cheia de dobras ou digitações, o que aumenta muito a superfície de contato, como na membrana da placa motora. O processo da neurotransmissão é o elo mais frágil da cadeia de transmissão de informação no tecido nervoso, sendo facilmente alterado por agentes físicos e químicos. Essa maior fragilidade do processo de neurotransmissão, quando comparado com o processo de condução axônica, deve-se à sua complexidade, o que o torna o alvo básico da ação das drogas no sistema nervoso. A liberação do neurotransmissor é disparada pela chegada de um potencial de ação com consequente despolarização da membrana pré-sináptica, provocando o aumento da condutância ao cálcio.
O influxo de cálcio para dentro do terminal dispara um aumento na frequência de fusão das vesículas com a membrana pré-exocitose, acarretando maciça liberação do neurotransmissor. Livre na fenda, o neurotransmissor tem vários destinos. A. Difunde-se para fora e é carreado pela circulação local. B. Sofre o ataque de enzimas extracelulares e é biodegradado. C. É recapturado e bombeado de volta para o terminal pré-sináptico para ser reutilizado, captação. D. Ou liga-se a receptores farmacológicos pré- ou pós-sinápticos, dando início à sucessão de eventos que culminam com o aparecimento de um potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório, com alteração do processo de liberação, ou com secreção de um hormônio, figura 1. Síntese. No caso dos neurotransmissores de pequeno peso molecular como as aminas e aminoácidos, existe sistema enzimático específico no terminal capaz de sintetizá-los a partir de precursores localmente disponíveis, acetilcolina e colinoacetilase. No caso dos peptídeos neuromoduladores, e eventualmente neurotransmissores, a síntese ocorre no corpo celular dos neurônios, onde existe um mecanismo específico para a síntese, sendo o mediador transportado até o terminal pelo fluxo oxoplasmático. Liberação. A liberação do neurotransmissor em condições de repouso é evento causal, raro e fortuito, ocorrendo sempre que uma vesícula se liga à membrana na vizinhança de uma zona ativa. Isso inicia o processo de fusão das membranas vesicular e pré-sináptica e leva à liberação do conteúdo vesicular. A presença de neurofilamentos e de actina na vizinhança das zonas ativas e das vesículas sugere que esses elementos contribuem para a organização das vesículas na proximidade das zonas de liberação e, talvez, também para a aproximação das vesículas à membrana no momento da liberação maciça. Durante o processo de ativação da sinapse, a despolarização do terminal pré-sináptico pela corrente iônica do potencial de ação aumenta a condutância ao cálcio, acarretando sua entrada no terminal, em grandes quantidades. O Ki2 então deflagra um grande aumento, de 100.000 vezes, do processo de fusão e exocitose. Na junção mioneural, por exemplo, em condições de repouso, é liberada casualmente ao redor de uma vesícula/segundo contendo um quantum de acetilcolina, cerca de 5.000 moléculas, responsável pelo aparecimento de um potencial miniatura na placa motora, com cerca de 0,5 mV. Durante a ativação pré-sináptica, são liberadas pela ação do cálcio cerca de 150 quanta vesícula, durante apenas 2 ms. Por isso o processo de liberação do neurotransmissor é descontínuo e denominado de quantal. Nos neurônios centrais, com terminais pré-sinápticos muito menores, quantidades bem menores de neurotransmissor são liberadas, cerca de 1 a 10 quanta em 1 a 2 ms, gerando potenciais pós-sinápticos também muito menores de cerca de 1 a 5 mV em contraste com o potencial de placa motora que em geral tem ao redor de 70 mV. O mecanismo pelo qual o cálcio favorece a exocitose aumentando sua probabilidade de ocorrer não está ainda esclarecido. Algumas hipóteses sugerem que a. levaria à fusão dos filamentos de actina aproximando as vesículas das zonas ativas, onde elas existem. B. ativaria proteína da membrana, favorecendo o aparecimento ou abertura de poro de fusão entre a vesícula e a membrana. C. reduziria as cargas negativas da superfície vesicular, facilitando sua aproximação e fusão com a membrana. Como a membrana pré-sináptica é de natureza quimioexcitável, eletrônica, conduzindo com atenuação, isto é, não gera potencial regenerativo, o potencial de ação ao invadi-la vai sendo atenuado até chegar à região de liberação.
Em consequência disso, variações na resistência elétrica da membrana do terminal afetam a amplitude da despolarização alcançada na membrana pré-sináptica e, por consequência, a variação na GCA e no influxo de cálcio essencial para a liberação. Esse fenômeno é importante para a compreensão do mecanismo de inibição pré-sináptica. Qualquer pequena despolarização do terminal pré, por aumentar as condutâncias iônicas, aumenta a condutância da membrana, Gm, e pela lei de Ohm, Vm igual Gm, a despolarização provocada por uma dada intensidade de corrente será menor, acarretando menor oscilação do potencial pré-sináptico. Menor aumento da GCA, menor influxo de cálcio e menor liberação do neurotransmissor. Embora o processo de exocitose pareça ser predominante, existem evidências de que também pode haver liberação direta de neurotransmissor não contido em vesículas, mas dissolvido no citoplasma, através canais semelhantes aos da sinapse eletrônica. Regulação da liberação. O processo de liberação depende basicamente de três fatores. A. Da taxa de renovação metabólica do transmissor, turnover. B. Da amplitude e duração da despolarização do terminal. C. Da autorregulação do processo pelos receptores pré-sinápticos. A taxa de renovação depende de vários fatores, entre os quais a oferta de precursor, a eficiência do processo de captação neuronal, e a disponibilidade de enzimas essenciais à síntese e armazenamento do transmissor. A amplitude e a duração da despolarização do terminal são decisivas para a liberação. Quanto maior for a despolarização ou sua duração, maior será a quantidade liberada. Fatores que interferem com a amplitude ou a duração da despolarização afetarão a liberação, como vimos no item anterior. Receptor farmacológicos da membrana pré-sináptica, autólogos, para o próprio neurotransmissor, ou heterólogos, para outro neurotransmissor, regulam a liberação controlando o processo exocitótico através da interferência com a condutância da membrana, Gm, com o influxo de cálcio, ou através da fosforilação de proteínas essenciais ao processo. Por exemplo, no terminal adrenérgico central e periférico, a liberação da noradrenalina é controlada por receptores beta-1 que favorecem a liberação, e receptores A2 que inibem a liberação, figura 2. Captação e retenção. Os terminais nervosos trabalham economicamente, poupando o neurotransmissor. Caso não existisse um mecanismo de poupança, o terminal iria se exaurir rapidamente do transmissor quando fosse estimulado mais rapidamente. Com o objetivo de poupar o transmissor, existe na membrana pré-sináptica sistema enzimático que carrega o transmissor de volta da fenda para o citoplasma, carreadores, onde poderá ser reincorporado às vesículas e reutilizado. Esse mecanismo é denominado captação neuronal ou tipo I e é possível bloqueá-lo com substâncias específicas, a curto prazo aumentando a quantidade livre do transmissor na fenda, a médio prazo podendo levar ao esgotamento das reservas intraneuronais, dipleção, e a longo prazo até alterações na sensibilidade pré- e pós-sinápticas. Em alguns terminais, a captação não é para o neurohormônio, mas sim para seu metabolito imediato, como no caso dos terminais colinérgicos, que possuem captação de alta afinidade para a colina. Outra modalidade de captação é denominada tipo segundo e é encontrada em células não nervosas, como a glia, o hepatócito, a plaqueta etc. Essa captação tipo segundo está envolvida com a inativação do transmissor. Nas vesículas de armazenamento existe outro mecanismo de concentração contragradiente denominado de retenção.
Esse mecanismo é responsável pela concentração, fixação e armazenamento do transmissor dentro das vesículas, junto com proteína e ATP. Também a retenção pode ser bloqueada por drogas, levando a curto prazo à liberação do transmissor no citoplasma e a médio prazo ao esvaziamento das vesículas, depressão e falência da neurotransmissão. Eventos pós-sinápticos: uma vez liberado, o neurotransmissor difunde-se no líquido extracelular da fenda e liga-se aos receptores pós- e pré-sinápticos aí existentes. Isso dá início à sucessão de eventos que culminam com o aparecimento de um potencial pós-sináptico excitatório ou inibitório, a secreção de um hormônio, ou com o aumento ou diminuição da liberação. Os receptores farmacológicos têm duas características comuns. São proteínas integrais da membrana que a atravessam de um lado ao outro. A região extracelular funcionando como receptora, reconhece e liga o transmissor. Desempenham função efetora no elemento pós-sináptico diretamente ativando o canal iônico, ou indiretamente através segundo mensageiro, o que os diferencia em duas grandes famílias de receptores geneticamente diferentes. A primeira família de receptores, a dos que ativam canal iônico diretamente, consiste de uma única macromolécula que contém várias subunidades proteicas que formam o local de reconhecimento do transmissor e o ionóforo, canal. Nesses receptores, a ligação de um transmissor ao local de reconhecimento determina uma alteração de conformação que abre o canal. Como exemplo temos os receptores nicotínico, ACH, AMPA e NMDA, GLU, GABA e glicina. Nesses receptores a sequência intramembrana da proteína é praticamente igual. Esses receptores são assemelhados a canais iônicos voltagem dependentes e produzem normalmente respostas sinápticas rápidas que duram milissegundos. Receptores que ativam canal iônico indiretamente constituem a segunda superfamília, como por exemplo os receptores adrenérgicos, o receptor dopaminérgico, o receptor muscarínico, o receptor da serotonina. Esses receptores ligam-se a uma proteína G, que liga a GTP e que promove o acoplamento do receptor a enzimas efetoras, como a adenilciclase, guanilciclase ou fosfolipase CIA2, que controlam a produção de segundo mensageiros como CAMP, CGMP, DA/IP3 e PGS, figura 3. Estes segundos mensageiros então interagem ou diretamente com o canal iônico, ou mais frequentemente com uma sinase proteica que controla, através reação de fosforilação, o canal iônico ou proteína reguladora que interage com o canal. Esses receptores em geral mediam respostas sinápticas mais lentas que duram segundos ou minutos, ajustando a excitabilidade sináptica. 1. Transmissão por ativação direta de canal iônico. Estes receptores, quando ativados, geram oscilações rápidas, ms, do potencial da membrana sob a forma de uma pequena despolarização, potencial pós-sináptico excitatório, psi, ou hiperpolarização, potencial pós-sináptico inibitório, psi. Nas sinapses centrais, ao contrário do que se observa na placa motora ou no músculo liso, os psi são de amplitude muito pequena, ao redor de 0,5 mV, menores que o mínimo necessário para atingir o potencial limiar e deflagrar um potencial de ação. A ativação do elemento pós-sináptico vai depender do fenômeno de convergência e somação, espacial e temporal, de vários pequenos psi. Os psi contrabalançam os psi, podendo impedir o elemento pós-sináptico de atingir o limiar, e assim, inibindo-o.
Nas células espontaneamente ativas, com atividade marca-passo, os psi estabilizam o potencial de repouso, controlando a atividade espontânea e a frequência de disparo. A atividade excitatória dependente deste tipo de receptor é mediada por receptores ligados a canais seletivos para sódio/potássio, ENSE, REC. Nicotínico, glutamato, AMPA, ou sódio/cálcio, ENSE, glutamato, NDA. Já a atividade inibitória sináptica é mediada por receptores ligados a canal de cloreto, ENSE, GABA e glicina. 2. Transmissão mediada por segundo mensageiro. Esta segunda família de receptores, geneticamente distinta da anterior, caracteriza-se pela propriedade de que o reconhecimento do transmissor e a ativação do efetor são mediadas por moléculas diferentes e separadas, ENSE. Receptores adrenérgicos, receptor muscarínico, receptores da serotonina, receptores dopaminérgicos, receptores dos neuropeptídeos. Nesta família a molécula receptora é acoplada à molécula efetora por uma proteína G, proteína ligada à guanosina nucleotídeo. A ativação do efetor final depende, em geral, da ativação intermediária de sistemas enzimáticos, figura 4. O efetor final é normalmente uma enzima que catalisa a síntese de um segundo mensageiro, ENSE, AMPK, HIP3, DAG. 3 sistemas principais de segundo mensageiro podem estar envolvidos nesse tipo de transmissão. 1. Adenilciclase/AMP cíclico. 2. Fosfolipase C/IP3, DAR, diácilglicerol. 3. Fosfolipase E2.arquidônico, LT-PG. Outros sistemas de segundo mensageiro já identificados são: A. Guanilciclase/GMPC. B. Nucíntase/MO. C. Sistema tirosinocinase. Esses sistemas de segundo mensageiro, na maioria das vezes, agem ativando sinases proteicas que comandam reação de fosforilação de um canal iônico, abrindo ou fechando-o. Eventualmente a proteína G pode interagir diretamente com o canal iônico. Essas respostas são mais lentas que aquelas medidas por receptores ligados diretamente a canal, e por isso em geral não mediam transmissão, mas sim modulam a excitabilidade neuronal. Esses mediadores normalmente afetam o limiar de excitabilidade, a acomodação, a amplitude e a duração do potencial de ação, podendo alterar não só as propriedades da membrana pós-sináptica a outro transmissor, mas também agir em nível pré-sináptico, alterando a excitabilidade e o influxo de cálcio, e assim controlar a liberação de outro transmissor. Mais recentemente foi demonstrado que segundo a mensageiros, através da fosforilação de proteínas reguladoras do processo de transcrição do ADN, podem alterar a expressão genética, induzindo alterações permanentes, plásticas, na célula tais como traço de memória, hiperexcitabilidade e término do efeito. 2 mecanismos principais contribuem para o término do efeito dos neurotransmissores: a metabolização e a captação. A metabolização pode ser neuronal ou extraneuronal. Esta pode ocorrer na fenda sináptica ou em local distante. Em alguns casos pode ser extremamente rápida e por isso ser um mecanismo fundamental para determinar a meia-vida do transmissor na fenda, ENSE, ACH, em outros limitada e lenta, ENSE, catecolaminas, estando a duração dos eventos relacionada com a captação. Principais mediadores químicos no SMC. Para que uma substância possa ser considerada como neurotransmissora, ela deve atender 4 critérios. 1. Deve ser sintetizada no neurônio. 2. Deve estar presente no elemento pré-sináptico e ser liberada em quantidades suficientes para exercer o seu suposto efeito no elemento pós-sináptico.
3. Quando administrada de forma exógena deve reproduzir os efeitos do transmissor endógeno. 4. Deve existir um mecanismo específico de remoção da fenda sináptica, captação ou metabolismo. Na maioria das sinapses centrais, é possível identificar um transmissor, em geral uma molécula de baixo peso molecular, e um cotransmissor, em geral um neuropeptídeo com função neuromoduladora. Tabela 1. Tabela 1. Neurotransmissores e peptídeos neuroativos. I. Neurotransmissores acetilcolina, ACH, dopamina, DA, noradrenalina, NA, serotonina. 5. HT, histamina, H, ácido G-aminobutírico, GABA, glicina, glutamato segundo, peptídeos neuroativos TRH, GRH, somatostatina, CRH, GHRH, vasopressina, ocitocina ACT, beta-endorfina, prolactina, LH-GH, tirotropina, VIP, colecistocinina SP, neuropensina, encefalinas, AMP, CGRP, neuropeptídeo e neurocinina. Alguns dos peptídeos neuroativos preenchem os requisitos que caracterizam um neurotransmissor, mas as características de sua síntese e de seus efeitos eletrofisiológicos sugerem primordialmente papel neuromodulador. Na maioria das vezes tabela I, neurotransmissores e peptídeos neuroativos. I. Neurotransmissores acetilcolina, ACH, dopamina, DA, noradrenalina, NA, serotonina. 5. HT, histamina, H, ácido G-aminobutírico, GABA, glicina, glutamato segundo, peptídeos neuroativos TRH, GRH, somatostatina, CRH, GHRH, vasopressina, ocitocina ACT, beta-endorfina, prolactina, LH-GH, tirotropina, VIP, colecistocinina SP, neuropensina, encefalinas, AMP, CGRP, neuropeptídeo e neurocinina. Alguns dos peptídeos neuroativos preenchem os requisitos que caracterizam um neurotransmissor, mas as características de sua síntese e de seus efeitos eletrofisiológicos sugerem primordialmente papel neuromodulador. Na maioria das vezes, atuam como cotransmissores, regulando a excitabilidade pós-sináptica ao transmissor principal, responsável pelo Psi rápido. Como exemplo podemos citar o VIP e o CGRP nas terminações colinérgicas e a substância P nos aferentes nociceptivos glutamatérgicos. Papel fisiológico dos principais sistemas transmissores. Primeiro, glutamato. A grande maioria das sinapses excitatórias no cérebro utiliza glutamato ou aspartato como transmissor. Esses aminoácidos transmissores interagem com dois grandes tipos de receptores, o NMDA e o AMPA. Este último divide-se em kainato e cisqualato, A e B. O receptor cisqualato B é do tipo ligado à proteína G e ativa fosfolipase C, enquanto os receptores NMDA e AMPA são ligados diretamente a canal iônico na barra K. Embora seja o mais importante sistema neurotransmissor no SMC, sua fisiologia e farmacologia são ainda em grande parte desconhecidas. Sabe-se que está envolvido na transmissão nociceptiva, na memória, nos processos epilépticos, na manutenção do estado consciente, etc. O desenvolvimento de agonistas e antagonistas do glutamato abre novas e promissoras perspectivas para o conhecimento das patologias do SMC e seu tratamento. E dopamina. 3 sistemas de projeção contendo fibras dopaminérgicas já foram identificados. A. Mesolímbico frontal, que conecta o tronco cerebral com áreas do sistema límbico e córtex pré-frontal. Envolvido com as funções afetiva-emocionais e, aparentemente, com a gênese da esquizofrênia. B. Nigroestriado, circuito extrapiramidal envolvido no controle do tônus muscular.
Sua lesão acarreta síndrome de Parkinson. C. Túbero infundibular, circuito hipotálamo hipofisário envolvido no controle da secreção de prolactina e hormônios hipofisários. E. Noradrenalina, encontrada em circuitos neuronais do tronco cerebral, como no locus coeruleus, e em projeções tegumento-corticais. Envolvida em mecanismos de controle reticular do sistema simpático, manutenção do estado de alerta, sistema de modulação inibitória retículo-espinhais etc. E serotonina, encontrada principalmente no tronco cerebral e no sistema límbico, amígdala e hipocampo. Envolvida em comportamento emocional, mecanismo do vômito, regulação do estado de sono etc. V. GABA, principal transmissor inibitório no sistema nervoso central. Os sistemas GABAérgicos são encontrados distribuídos universalmente pelo SMC, mas são particularmente importantes no sistema límbico e na medula espinhal, estando envolvidos com excitabilidade, ciclo do sono, comportamento emocional e reflexos multisinápticos. Esse sistema é o alvo de ação dos benzodiazepínicos, álcool e barbitúricos. V. Acetilcolina, encontrada no córtex, nos gânglios da base, no cerebelo e na formação reticular. Circuitos colinérgicos estão envolvidos com o ciclo do sono, controle da motricidade, funções cognitivas, e doença de Alzheimer. Neurotransmissão no sistema nervoso autônomo. Sistema parasimpático, o neurotransmissor, tanto pré quanto pós-ganglionar é a acetilcolina. Ela interage com dois tipos de receptores, o nicotínico e o muscarínico. Esses receptores não só pertencem a famílias distintas, mas também apresentam distribuição e função diferentes. Subtipos de receptores colinérgicos já foram identificados, podendo sua classificação e distribuição ser apreciada no quadro segundo. Sistema simpático, tanto no sistema simpático quanto no parasimpático o mecanismo de transmissão ganglionária é o mesmo, funcionando a acetilcolina como transmissor entre o elemento pré-ganglionário e o pós-ganglionar. No parasimpático a transmissão ganglionária é mediada por receptor nicotínico responsável pelo Psi rápido, enquanto receptores muscarínicos do tipo M1 mediam Psi lento que modula a excitabilidade pós-ganglionar. Perifericamente o mediador simpático é a noradrenalina. Liberada pelos terminais adrenérgicos, ela interage com dois tipos de receptores, o A e o B. Subtipos de receptores já foram caracterizados, quadro terceiro, embora todos os receptores pertençam à mesma família dos receptores acoplados à proteína G. Na figura 5 pode-se observar esquematicamente como esses receptores interagem com a proteína G. Neste trecho do artigo há muitos explicativos gráficos. Recomendo busca do PDF para quem se interessa aprofundar compreensão. Cada passo da transmissão neuromoral representa um possível alvo de ação farmacológica. Interferência com a síntese e a liberação colinérgica. Hemicolino bloqueia a captação de colina para o terminal adrenérgica. Guanetidina inicialmente provoca a liberação para seguir por depleção e esgotar as reservas de NHA. A metildopa acarreta falso transmissor que desloca na das vesículas. Bloqueio da captação do neurohormônio adrenérgico, a cocaína e os tricíclicos por bloquear captação e acarretam a curto prazo acúmulo de NA livre na sinapse. Bloqueio da retenção vesicular adrenérgico, a reserpina acarreta a depleção do NHA por impedir sua fixação no grânulo de reserva. Liberação do transmissor colinérgico, veneno da viúva negra, produz liberação maciça de ACH nos terminais colinérgicos. Adrenérgico, anfetamina libera NA, daí sua atividade simpaticomimética.
bloqueio da liberação do transmissor colinérgico, toxina botulínica adrenérgico, betílio, guanetidina, efeito imediato, agonistas dos receptores, colinérgico. I, muscarínico, metacolina segundo, nicotínico, nicotina adrenérgico. A1, fenilefrina. A2, clonidina segundo, beta-1, dobutamina. Beta-2, terbutaline dopaminérgico, ergolinas, lisuride, bromocriptina, opioide, opiáceos bloqueio do receptor, colinérgico muscarínico, atropina colinérgico nicotínico, curar adrenérgica, fenoxibenzamina adrenérgico beta 1,2, propranolol dopaminérgico, antipsicóticos inibição do metabolismo, colinérgico, anticolinesterásicos adrenérgico, inibidores da MAO. Referências 01. Principles of Neuroscience. Kandel e Schwartz J. GCLT. Terceiro ed. Elsevier, 1991. 02. The Pharmacological Basis of Therapeutics. Gilman A. Raute, Nisa, Taylor P. Oitavo ed. Pergamon Press, 1990. 03. Farmacologia. Hang HP, Dali MM. Segundo ed. Guanabara Kogan, 1993. Este artigo foi gravado em 10 de dezembro de 2022 por Cibele Manweiler, para incentivo à pesquisa e ao interesse de artigo científico como leitura livre. Autoconhecimento é também ampliar sua percepção de como seu organismo funciona e poder entender também variantes e influências acerca do conhecimento e sua elaboração. Gratidão a todos.